dia? Boa tarde, pessoal! Eu falei que eu ia vir almoçar com vocês. Tudo bem? Espero que estejam tudo bem nessa segundona que começa. Vamos lá. Quero... Ai, que linda! A Iris entrou, a Lea Amaral. Que legal, meninas! Meu marido entrou na live. Que legal, gente! Aproveitar que vocês já estão entrando, eu quero que vocês coloquem aí para mim o sim ou não, né? Se vocês estão me escutando bem, porque eu coloquei o meu fonezinho aqui. Vamos ver se vocês estão me escutando bem, senão eu tiro o meu fone para ver se melhora. Quer usar o meu? Não, amor. Olha aí para mim, vê se está chegando bem meu som. Sim, a Iris falou, obrigada, Iris. A Elaine, minha querida mentora, minha querida Master Coach, que fez a minha mudança aí, que me ajudou nessa transformação. O som tá ótimo. Hoje ela disse que ela não ia almoçar comigo, ela ia lavar roupa comigo. Ai, gente, que delícia! Coloca os seus coraçõezinhos aí para o Instagram avisar, né? As pessoas que estão conectadas nessa rede, para elas poderem saberem que a gente está aqui, né? Que eu estou aqui. Eu não estou almoçando, eu estou no meu escritório, então daqui a pouquinho eu vou almoçar, mas eu sei que você pode conectar seu celular aí na hora do seu almoço. Que cabelo é esse? Uai, o meu cabelo de sempre, amiga. Olá. De sempre, né? Ontem à noite eu sequei e aí ele fica organizadinho, quietinho. A Lu entrou também. Ai, que linda, já lá, minha autoestima já elevou, né, Elaine? Você tá me deixando lá, ó, tô ficando vermelha. Ai, gente, que bacana levar essa vida com mais leveza, né? Que acho que nós temos que ser assim mesmo, assumir nossa identidade, né? Gente, eu vou começar essa live. Ai, que quantos corações subindo. Amo ver os coraçõezinhos, porque tá conectando com mais pessoas, tá avisando aí o Instagram que esta é uma live importante, né? A gente tá aqui se dedicando, colocando com todo amor aqui os conteúdos. E aí, eu vou explicar para vocês que eu dividi. É como se fosse uma aula, sabe? Nós vamos falar sobre sabotadores. Então eu dividi um pouco essa aula, essa série, né? Melhor que Netflix, porque ela chega até a ser um pouco comediante, vamos dizer assim, que a gente vai mexer um pouco nas nossas emoções, né? Eu dividi ela em 3 etapas, né? Que é na segunda, é a quarta e a sexta. Por quê? Nós vamos falar de 10 sabotadores. Então eu dividi para que não fosse um bate-papo assim muito corrido, sabe? Então, deixa eu só baixar meu som aqui para não atrapalhar a gente. Peraí, pronto. Então, eu queria entender, fala para mim aí de onde vocês estão falando, escreve aí qual é o nome qual é a cidade que você está, pra gente ter essa conexão e esse relacionamento gostoso, tá bom? Enquanto vocês vão escrevendo, eu já vou começar aqui com esse conteúdo, que eu acho que ele é de extrema importância. Ele, para mim, foi o divisor de águas, além das questões de autocontrole, que eu gosto muito de falar sobre autocontrole, mas também de entender os sabotadores. Por quê? Você sabe o que é? Ah lá, Iris é de Santo André. Santo André, que legal, Iris. Você sabe o que é? Você sabe de onde ele vem? Como é que eles vêm até nós, esses sabotadores? Várzea Paulista, São Paulo, legal. E para onde eles vão, né? Como é que pode alguma coisa nos paralisar? Como é que a nossa mente pode nos paralisar? Como é que a nossa mente pode fazer com que a gente não evolua? Sim, nós temos uma mente muito inteligente, mas também nós precisamos educá-la, nós precisamos gerenciar essa mente. Então, quantas vezes a gente pergunta assim, mas por que eu não funciono, hein? Por que eu não consigo realizar meus sonhos? Por que eu começo uma coisa e paro? Às vezes eu me sinto estagnada, sei lá, emocionalmente, nada acontece comigo, ou tudo acontece com o outro, nada comigo.
E aí você vem com essa questão racional, né? Que aí o racional te diz uma coisa, e aí vem uma voz interior que te fala outra, né? E aí você nem começa a pensar numa coisa, e na hora que você começa a pensar, você já fala assim, não, isso não vai dar certo. Isso não é para mim. E já começa a se paralisar, né? Você nem tentou e já coloca o não. Ah, isso não é para mim. Só que uma coisa interessante é que desde a nossa gestação, nós recebemos estímulos mentais, né? Então, a maioria do tempo, nós estamos tendo esses estímulos, principalmente, ele vem lá vem da barriga, da gestação. Olha só a importância que nós, como mães, pais, levamos de informação para o nosso ventre, né? Mães, né? Porque são gatilhos emocionais que nós levamos para o feto, né? Eu fiz um curso super bacana falando sobre essa mensagem que nós levamos para dentro da nossa gestação, né? Como é importante a gente levar mensagens positivas, carinhosas. Às vezes a gente vê pessoas que foram tratadas muito mal numa gestação e os filhos trazem essa recordação, né? Porque ela é subconsciente, né? Então, esse padrão mental e hábitos que nós temos, eles regem a nossa vida, né? Então, isso tudo está no nosso subconsciente. Então, muitas coisas a gente faz realmente sem pensar. Ele é rápido, ele é automático. Vamos imaginar que nós somos como computadores. Vamos dizer que nós somos um celular. E a gente vai inserindo e baixando aplicativos, certo? E esses aplicativos são esses padrões mentais. Então você baixou o aplicativo que você não merece tal coisa, ou você baixou um aplicativo que aquilo não é verdade, que aquilo não é para você, porque já falaram isso para você, né? Então, quando a gente recebe esses estímulos desde a nossa formação, lá da nossa gestação, e depois a gente recebe esses estímulos que são esses aplicativos, como se fosse um celular, né? Oi, Regina, minha vizinha, obrigada pela presença. E aí a gente vai adquirindo hábitos e padrões mentais que muitas vezes não foram nós que baixamos esse aplicativo em nós, entende? Alguém no seu relacionamento, na sua escola, na sua família, no seu dia a dia, foram dando esses estímulos e você foi acreditando que sempre aquilo é uma verdade absoluta. Para mim, eu quebrei um fato assim na minha cabeça sobre perder, né? A Elaine fala muito comigo sobre isso, que o Nelson Mandela tem aquela frase, né? Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo, né? Então, já é uma quebra para mim de um paradigma que para mim perder era ruim, né? Então, eu nunca olhei com essa questão de ver o perder como um aprendizado, né? Então, às vezes você foi educada em ambientes que não foram tão incentivadores, né? Quando a gente olha crianças que sabem economizar, que sabem dar o valor ao seu dinheiro, ao investimento, desde criança, porque eles foram educados assim, né? Quantas vezes a gente vê frases que falam assim, ó, dinheiro é sujo. E aquilo vem para a cabeça que dinheiro não presta. Ele presta. Só que nós somos educados a entender 7 anos de idade, Ju, minha irmã entrou, linda. Até os 7 anos de idade, nós não, como né, as crianças, nós não somos capazes
de entender e nem de assumir mudanças mentais, desses padrões que foram. Então, até os 7 anos, você é como uma esponja. Até os 7 anos de idade, essa criança vai adquirir tudo aquilo que você colocou de padrão mental nela. Então, se você olhar e falar assim, olha, aquela pessoa é feia, estigma do feio para ela, ela vai entender que sempre é feio para ela daquele. Então, se você falar assim, olha, aquela cor de pele não é bacana daquela pessoa, e ela vai acreditar que aquilo não é bacana. E aí você vai dando paradigmas para ela de acreditar que isso tá ruim. Tá cortando. Gente, o pessoal tá me escutando bem ou tá ruim o meu áudio? Tá travando. Será que é a internet de vocês ou é a minha? Mas o som tá bom, né, gente? O som tá bom? Me diz aí. Tá travando, a Jenny também escreveu. Ai, por que será, hein? Bom, eu vou continuando aqui, porque às vezes travando. O som que tá travando ou é a minha imagem que tá travando, gente? Agora vocês estão me escutando melhor? E aí eu tiro o meu fone. Se vocês estiverem me escutando melhor, eu tiro o fone. Tá melhor assim? Sem o fone? A imagem que tá travando? O som. Tá melhor agora? Sem o meu fone? Sim ou não? Tá melhor agora? Consigo continuar para vocês verem e assistir. Agora escuta melhor. Tá. O som tá ótimo. Beleza. Gente, eu acho que talvez alguma interferência de internet, né? Então vamos lá, vai dando esses picos aí mesmo, tá bom? Então vou continuar aí da onde eu parei lá dos 7 anos das crianças, né? Aí até 7 anos de idade, então a gente vai ser esponja, a gente vai adquirindo. Então todos os aplicativos, imagina que aquela criança é um celular e ela vai baixando tudo que é aplicativo, tudo que é padrão mental, ela tá adicionando, sem saber se aquilo é certo, se aquilo é errado para ela. E aí a gente vê muitas informações que preocupa, que são as palavras. Nossas palavras geram poder de ação na pessoa. Não é a palavra que tem poder, mas é a consciência que ela tem daquela palavra. Então, quando a gente escuta assim, mães ou pais falando assim, você é um burro, ai, você não presta pra nada, né? Então, essas informações vão gerenciar no cérebro dele, ele vai entender que aquilo ele realmente nasceu para ser burro, ele nasceu para não evoluir, ele nasceu para não conquistar, né? Quantas a gente vê histórias aí de sucesso de pessoas que nasceram lá dos pais que eram do lixão, e aí você vê eles fazendo faculdade, filhos, tal, porque eles não aceitaram aquele padrão mental, né? Então eles conseguiram de tal maneira se conhecer melhor para que esse padrão mental não limitasse a vida deles ali, né? Então eu não concordo com aquela frase de que de filho de peixe, peixinho é. Você vai ser peixinho só se você quiser, né? Então, quando após esses 7 anos, as crianças começam a formar sua personalidade, né? E aí sim, elas vão começar a definir e decidir quais são as suas verdades. Então ela vai gerando confirmação daquilo que você falou lá atrás, daquilo que a escola disse, daquilo que nós escutamos como verdade. Ela vai meio que fazendo o teste. Ah, verdade, eu sou burro em matemática mesmo. Bem que me falaram. E vai aceitando aquilo, entende? E aí, essas experiências, nossas experiências, começam a nos moldar, né? E aí começa a falar quem a gente é hoje, né? E o quem a gente aceitou ser até hoje. E 95% do nosso tempo nós somos inconscientes. Nós tomamos atitudes inconscientes, porque ele já está padronizado,
né? No seu computador, quando você baixa o Word, Excel, PowerPoint, tá tudo padronizado. E é isso que a nossa mente faz, ela padroniza aquilo que a gente aprendeu como certo. E aí a gente tá com essa programação, que nós chamamos de programação neurolinguística, que nós já definimos e a gente não quer mexer mais ali porque ele é confortável e a gente fica igual, estagnado, mesma coisa, não muda nada e achando que a vida é assim mesmo e a vida deixa a vida me levar, que a vida vai levando, né? Então, quando a gente tem os ganhos secundários, a gente se sabota e ao mesmo tempo representa que eu vou ter prazer naquilo que eu sabotei, né? Vamos dizer assim, um exemplo da pessoa que quer emagrecer, ela sabe o que ela tem que emagrecer, ela já identificou um problema, ela sabe quantos quilos ela tem que emagrecer e depois ela perde, assim, ela tá toda bonitinha, alimentação balanceada, foi no médico, fez exame e tal, só que aí depois ela chega e fala assim, ah, só hoje, vai, ai, só um chocolatinho ao leite. Por quê? Ela quer levar o prazer, o conforto, porque o cérebro dela tá brigando contra um padrão mental, certo? E aí a gente fala assim, aonde eu consigo resolver isso? As respostas estão em nós, está na gente, porque a gente precisa se conhecer, saber quais são os nossos sabotadores, porque o nosso cérebro, ele é sugestionado, ele vai sempre pela sugestão que a gente já tem, né? Então, assim, a gente não pode ficar no achismo, mas sim, precisamos identificar quem são esses sabotadores que estão nos limitando, quer dizer, qual o padrão mental que está me limitando a crescer profissionalmente, a crescer pessoalmente, crescer nos relacionamentos, né? E aí, o autoconhecimento, ele faz com que a gente se reconheça para poder tomar ações diferentes daquela que está lá dentro da nossa mente, já que é programado, entende? É uma briga, é escutando a voz do bem e do mal, então fica lá, ele fica brigando dentro do nosso cérebro, porque aí a gente não consegue tomar atitude, porque a gente volta e fica lá na zona de conforto, porque lá tá programado, tá tudo certinho, é assim que tem que funcionar, e ponto, né? Aí você não, o que eu gosto assim sempre de falar, que você não é o seu pensamento. Essa situação ela não te define, entende? Porque foi colocado na tua cabeça e você com uma esponja sugou aquilo como um padrão mental. Então você pode quebrar esses padrões mentais e gerenciar novos padrões mentais, que são padrões mentais de sucesso, padrões mentais que você pode evoluir e não ficar do mesmo jeitinho como tá, né? E então, por isso que a gente sabota os nossos sonhos, a gente desiste de metas, a gente desiste de emagrecer, por exemplo, a gente desiste de uma carreira, a gente desiste de empreender, a gente desiste, vai desistindo, né? E aí a gente percebe que nós somos os principais responsáveis por quebrar esses paradigmas, por quebrar isso que está nos impedindo. Mas não é uma quebra qualquer, né? Nós precisamos entender o que está nos impedindo e a gente precisa gerenciar, porque sabotadores todo mundo tem. Não adianta, eu já identifiquei os meus e já sei agora como é que eu devo lutar com eles. Na verdade, é andar junto com eles, mas de uma maneira gerencial. Eu não vou perder eles de vista, porque eles já estão lá programados. Eu apenas vou fazer uma gestão deles, entende? Então, essas nossas inseguranças, os nossos medos, a nossa ansiedade, são eles que estão tornando protagonista da tua vida? É ele que está lá levando a tua rédea? Se é ele, você vai sempre entrar naquela zona de insatisfação, né? A Rosani entrou, linda. Aí, consequentemente, a gente toma o quê? Atitudes que são capazes de arruinar, de nos arruinar. Porque a gente vai seguir um padrão, né? O padrão que está lá construído. Então, se você pensa em conquistar seus sonhos, depois eu posso compartilhar com vocês aí algo que me disseram lá no passado, que eu não seria possível
eu estudar, fazer intercâmbio na Espanha, que tanto eu queria desde a minha adolescência, porque era muito caro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que realmente aquilo era muito caro e que não era pra mim, tá? Mas eu vou contar isso depois, porque a gente tem mais lives, e eu vou falar com vocês um pouco dessas informações aí que estavam me paralisando, e eu quebrei esses paradigmas na minha cabeça, na minha mente, nesse padrão mental. E assim a gente começa a criar dúvidas, né? Quando alguém falou aquilo lá pra mim, é muito caro, você não consegue não, isso aí é pra coisa de rico. E aí eu ia desistindo dos meus sonhos, né? E aí você começa a duvidar sobre os seus merecimentos, né? Se você tem habilidade, se você tá certo, se você nasceu pro lugar certo. E aí começa a vir. E aí tem um estudo de um livro que chama Inteligência Positiva. Chama assim, ele fala, né? A sua mente pode ser sua aliada ou sua pior inimiga. Agora, como é que você quer decidir se ela vai ser sua aliada ou ela vai ser sua inimiga, né? Esse especialista, o Xard Chamini, ele analisou 10 padrões, tá? Lógico que existem muito mais, mas esses 10 padrões são reconhecidos já, feito por testes e tal. Esses 10 padrões de comportamento que são os sabotadores que impedem a gente de realizar e colocar potência no que a gente pode pôr, né? E hoje eu vou falar com vocês de 3 sabotadores. Então são 10. Eu dividi ele entre segunda, quarta e sexta. Então vocês têm que me acompanhar até sexta, porque quem estiver comigo na sexta-feira também, eu tenho várias surpresas, tá bom? Porque lembra que eu falei do achismo? Apesar de eu falar dos sabotadores, as características dele, você não pode falar assim, ó, eu acho que eu sou esse daí. Eu acho que eu sou aquele. Você precisa fazer um teste. Existe um teste de sabotadores. Meu, é muito legal. Eu fiz o meu, eu me reconheci em 2 lá. Lógico que existe esses sabotadores, vamos dizer assim, que a gente tem ali uns 3, 4 que estão em evidência na nossa vida. Claro que a gente tem os outros, mas vamos cuidar daquele que é prioridade, aquele que são eles que estão nos paralisando. Então eu vou dar lá na sexta-feira esse teste. Eu tenho outras coisas para te dar também na sexta-feira. Então me acompanha para você ter esse raciocínio lógico do que que eu tô explicando aqui, beleza? Vocês estão gostando, gente? Bota um coraçãozinho aí no comentário para saber se vocês estão entendendo, se estão indo na minha linha de raciocínio para vocês não se perderem, ok? Então eu vou falar hoje de 3 sabotadores. Não vi ninguém pôr no coração, credo. Coloca aí nos comentários se vocês estão gostando do que eu tô levando para vocês. Então vamos lá, vamos ver esses tipos de sabotadores, ok? A gente tem um que chama o crítico. O crítico, todo mundo tem esse sabotador. Por que eu falo todo mundo tem? Lembra que já foi feito testes em mais de 2.000 pessoas passaram esse teste de mentalidade. E esse daqui não tem como ninguém falar, porque uma hora ou outra ele tá na tua vida. Por quê? O crítico, quais são as características dele? Ele é confundido com a voz da razão. Então ele tem sempre alguma coisa, fala assim, que é você que tem razão daquele assunto, né? Então ele encontra defeitos excessivos, ele olha, ele sempre critica o outro e se critica. Ele olha as situações, só que aí começa a gerar ansiedade nele, porque causa estresse, a culpa. E quando as expectativas dele não é alcançado, ele fica muito para baixo, porque a ideia dele é estar sempre criticando, se criticando e criticando o outro, né? Então a felicidade sempre está no futuro para ele. Ele não consegue ver isso no real, no hoje. Ele acha que a meta que ele tem que alcançar lá no futuro, então ele vai se criticando para poder alcançar isso. Ele não consegue olhar para o agora. Ou ele fica olhando lá no passado, criticando o que aconteceu no passado e não consegue visualizar o seu futuro.
Então, o crítico, ele carrega uma mala destrutiva, porque ele pode, na hora que ele exibe essa característica no outro, você pode ter separações, seu relacionamento não consegue dar certo, no trabalho afeta demais relacionamentos, porque quando você vê uma pessoa que tem um nível crítico muito alto e ela não reconhece isso, lembra que eu falei, 95% são atitudes inconscientes. Imagina, quando eu assumo essa minha característica, por exemplo, do crítico, às vezes eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Mas a partir do momento que você começa a se conhecer, fazer a sua autoconhecimento, é que você vai falar, nossa, agora eu tô assumindo o meu sabotador crítico. Calma, pera, volta pra terra e eu preciso fazer essa análise e fazer quais são as atitudes melhores para a pessoa que assume o crítico. Porque assim, a ideia de não deixar o sabotador mandar na tua vida. Você precisa gerenciar ele, não deixar ele mandar, né? Bom, vamos para o segundo sabotador, que é o insistente. Adivinha quem é esse cara? O que ele faz aqui na nossa mente, no nosso subconsciente? Ele é o conhecido perfeccionista. Só que ele é um perfeccionista ao extremo. Ele procura pelo em ovo. Mas assim, não é uma vez ou outra, é toda hora. Quem tá se reconhecendo aí, já bota aí. Ele leva essa necessidade de perfeição nas últimas consequências. Sabe aquela pessoa que às vezes está trabalhando, está montando um projeto, ou está montando alguma coisa assim, e não consegue liberar o documento, não consegue liberar as coisas, porque não, calma, que falta uma vírgula, pera, pera, eu preciso rever. E aí ele vai sofrendo, ele vai tendo crises de ansiedade, ele vai tendo crises de nervosismo, e aí cada vez mais ele também é uma pessoa, o insistente, as características dele, ele é uma pessoa que não consegue tirar algo do papel, porque ele precisa ele precisa ser perfeito. Então, se ele fala assim para ele mesmo, olha, eu não vou fazer isso porque não vai sair do jeito que eu gosto, não vai sair do jeito que eu quero. Bom dia, mãe! A minha mãe entrou na live. Então, assim, na hora que você olha que esse insistente, ele tem paralisado você, calma de novo, volta para a terra, precisamos analisar como gerenciar esse insistente. E aí existe uma frase que fala assim, né? É melhor feito do que perfeito. Porque nessa jornada você vai ajustando as coisas. Não é antes. Você não precisa... Olha, gente, é aquela coisa, tirar a bunda da cadeira, a gente vai errar. E é nos erros que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, o insistente, ele tenta convencer a mente que o perfeccionismo é sempre possível de ser atingido, ainda por cima, né? Então, esse efeito é provocado como lá dentro de nós? Constantemente, essa pessoa está frustrada. Constantemente, ela não consegue acreditar no trabalho do outro. Você sabe que eu tinha essa questão do insistente, eu fiz o meu teste não deu mais como insistente, ele como predominante das minhas características. Mas eu na faculdade, na escola, eu tinha uma dificuldade enorme de deixar os meus trabalhos de escola e de faculdade na mão de outra galera. Por exemplo, vamos fazer metade, metade, metade. Eu ficava desesperada porque eu queria perfeccionismo, eu queria o trabalho. E eu só acreditava que só eu poderia fazer esse trabalho. E aí quando você vê, né, eu reparei que com o autoconhecimento eu consegui identificar isso e não mais eu deixei assumir a rédea da minha vida, porque quando eu trabalhava em escritório, às vezes eu assumia coisas que não era minha responsabilidade, mas porque a pessoa falava assim, nossa, você faz tão bem isso, e eu assumia aquilo e quando eu vinha, o meu trabalho não tinha sido feito e eu fiz o do outro. Só que eu fiz o outro com aquela perfeição, porque eu tinha que entregar aquilo muito perfeito. E eu comecei a identificar, falei, gente, eu tô perdendo tanto tempo na minha vida entregando do outro e eu mesmo não tô fazendo o meu. E aí eu comecei a ver,
volta, analisa, não é assim que tem que ser feito. Porque essa verdade que a pessoa tá falando que eu faço muito bem e ela não faz, ela tem que aprender a fazer então, né? Então isso não podia mais me paralisar. Então, graças a Deus, eu consegui identificar e gerenciar esse insistente na minha vida, sabe? Então, é hora de parar nesse ponto e saber e decidir o que vale a pena começar ou de parar, né? Eu parei com isso, né? Agora eu vou falar o terceiro e última característica desta segunda-feira dessa live, que é o prestativo. Quando você olha essa palavra, né, dessa característica desse sabotador, parece super fofo, né? Eu sei, assim, eu sou muito prestativa, eu ajudo muitas pessoas, o que a Lu escreveu? Não deixo, ela tá na perfeccionista, então ali, Lu, vamos lá, a gente vai aprender a identificar isso daí, Lu. Então, o prestativo, ele quer sempre ser muito agradável, né? Ele não sabe falar o não, ele faz de tudo para agradar o outro, né? Ele coloca os outros sempre como prioridade, ele se anula porque ele coloca o outro no pedestal, ele espera isso também das pessoas, ele quer que a outra pessoa também seja prestativo com ele, só que essa pessoa não corresponde a esse sabotador que ele tem. E o que acontece? Se frustra. E se frustra muito. Muitas pessoas entram numa depressão porque esperam muito do outro e ele não é correspondido. Você já se sentiu assim? Então ele espera que essa característica também esteja no outro, né? Então ele obriga aquele cara lá do lado que está relacionando com ele a correr atrás do que? De uma aceitação, aceitar ele. O prestativo também gosta muito de elogio, né? Porque ele se sente prestigiada, ele se sente prestigiado com essa prestação, né? E aí, quando ele tenta agradar todo mundo, ele perde de vista o quê? As suas próprias necessidades. Ele se entristece mais, porque ele também não sabe falar aquele não, né? Então, este inimigo aí, vamos dizer assim, ele sempre quer ganhar o quê? A afeição das pessoas. Sabe aquela pessoa que às vezes chega no escritório e ela é toda boazinha, mas ela não consegue ter um relacionamento profundo. Porque ela só tá fazendo o quê? Inconscientemente, ela tá pedindo o quê? Atenção. Então, ela, mesmo no momento que ela presta para você, né? Ela presta serviço, ela é o prestativo, mas ela não consegue se identificar, ela não consegue ter essa correspondência. E aí essa pessoa se entrega demais, as pessoas abusam demais dela. Por quê? Porque ela tá ali totalmente avulsa, ela tá totalmente ali entregue. Sabe aquela pessoa que faz qualquer coisa pela outra e ela nunca consegue pensar quais são as consequências de ela aceitar o que o outro está dizendo para ela como uma verdade, né? Então, quando você consegue fazer essa identificação, as pessoas não sobem mais em cima do teu mulo aqui e fazer o que você quer fazer, o que você entende como que faz sentido para tua vida. Então, vamos imaginar que uma pessoa, eu sendo prestativa, esse não foi no meu teste não apareceu isso aqui não. Mas eu já assumi, sim, eu já deixei o meu sabotador prestativo assumir um pouco o meu comando. E quando você fala assim, sabe quando eu preciso ser bem aceita nesse grupo? E aí você começa a fazer de um tudo. Só que aí vem uma frustração, porque as pessoas não correspondem àquilo que você está esperando dela. E o que eu preciso fazer? Gerenciar. Então, muitas pessoas, às vezes, vêm em cima de você e falam assim, olha cá, como é que eu... Cadê a Pamela? Tá escrevendo, ótimos temas, Elê, vivendo todos eles no nosso dia a dia, é verdade. Aí, Pam, depois, até sexta-feira, vocês vão conseguir fazer teste para poder
saber qual é o que tá aí tá priorizando na tua vida, tá? Então, o prestativo, quando ele se frustra, ele começa a deixar todo mundo mandar nele, porque não consegue se valorizar, entende? E dizer esse não, é exatamente quando você passa a se valorizar, né? Então, assim, imagina que dentro do escritório você faz parte de uma equipe e aí o teu gestor te pede coisas, mas assim, coisas que você vai trabalhar muito tempo, porque o cara, ele não é um gestor, ele é um chefe, ele não assume liderança, na verdade, mas ele quer abusar de você porque sabe que você vai entregar com qualquer custo, então as pessoas começam a abusar de você. E quando eu falo que o não é libertador, a partir do momento que você sabe dizer o seu não, né? Quando você olha para o seu chefe e o seu gestor e fala assim, olha só, é isso aqui que você quer que eu faça? Tá, qual é o período? Tá, qual é a equipe que vai estar trabalhando comigo? Isso aqui eu não posso entregar isso aqui em 3 dias, porque ele vai abusar de você, porque sabe que você vai virar noite, virar dias e tudo, e aí você não gerencia. Aí você vai falar assim, ok, olha, eu tenho esse projeto, mas esse que você tá me dando. Qual é a prioridade de entrega? Você tá dizendo um não suavemente, porque você tá fazendo uma gestão do seu não, entende? Então, essa é a diferença de dizer um não, é quando você leva uma clareza para quem está se relacionando com você e você, né? Porque assumir papéis desse prestativo, com certeza vai te dar um grande desgaste. Um grande desgaste. E é legal quando você começa a gerenciar a sua mente, porque isso fica tão transparente para o que está ao seu redor, que até tem uma brincadeira que fala, nossa, você mudou tanto, né? Eu coloquei uma vez lá nos meus stories. Ah, é porque eu fiz coach. Na verdade, porque um processo de coach ajuda muito você ter a sua consciência, o seu autoconhecimento. E aí você vai mudando mesmo, porque são hábitos. Lembra que eu te falei lá no começo? Padrões mentais levam a hábitos. E quando você começa a mudar os seus hábitos, as pessoas começam a entender a sua mudança. E essa mudança que vai te dando essa liberdade, tá? Gente, antes de eu terminar essa live aqui, eu quero saber se tá sendo importante para vocês, se tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo. Eu vou trazer na quarta-feira mais 4 sabotadores, na sexta mais 3 sabotadores e lógico que eu vou dar presentinho para vocês porque estão me acompanhando aí nessa jornada dessa semana, né? Tá fazendo sentido? Tá sendo bacana? Olha que tem muito mais aí pra gente descobrir, hein? Enquanto vocês estão escrevendo aí, eu quero saber a opinião de vocês, porque realmente são limitadores, né? Porque foram consciências, foram padrões mentais incluídos na nossa cabeça, na nossa mente, e que a gente tem sim condições de mudar isso. Não é isso que tem que nos paralisar, sabe? Então, faz sentido quando a gente identifica e como é que a gente consegue fazer essa transformação. Olha, tá legal, a Lu bateu palminhas, a Iris tá sendo bacana, a Iris, que legal, a Paty deu um joinha, obrigada, Paty. Que legal. Gente, é tão gostoso quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de estudar, né? Então, depois eu falo pra vocês quais foram os meus sabotadores que ainda preciso dar uma ajustada neles aí. Fazer gerenciamento melhor deles, porque senão eles podem me paralisar. Então, quando eu preparei essa live, né, eu pensei muito assim, porque eu tô trazendo isso daqui como que mudou minha perspectiva, mudou meu jeito de ver o mundo, sabe? Porque a gente tem um binóculo diferente do seu binóculo, como você tem o seu mundo, né? A gente usa bastante isso nas questões de inteligência emocional, da gente poder entender o mundo do outro para poder ter essa empatia, né? Então, por que as pessoas levam essas informações, a importância da gente
Oi, Ale, peguei quase no final, mas gostei do conteúdo. Assiste depois de novo, Ale. Ô, Roseni, vai ficar aí 24 horas. Eu acho que o Instagram também consegue deixar agora disponível para vocês lá no meu feed. Então, quando a gente consegue fazer essas identificações, né, dessa interna, dessa jornada interna, meu, pra mim foi libertador, porque foi libertador pra minha área profissional, pra minha área pessoal. Eu posso aplicar isso em qualquer ambiente, porque eu sou única, sou rara. Então, essa é a importância da gente se conhecer, né? E eu vou deixar aqui uma frase da Clarice Lispector, que fala assim: a prova de que estou recuperando a saúde mental é que estou cada minuto mais permissiva, eu me permito mais liberdade e mais experiências e aceito o acaso, anseio pelo que ainda não experimentei, maior espaço psíquico, estou felizmente mais doida. Então, isso aqui, olha, você tem que se permitir experimentar coisas novas, porque lá quando você colocou, né, ou você deixou pessoas colocarem na sua cabeça alguns padrões mentais, te impedem de usar e criar e experimentar coisas novas, né? Então não deixe que o acaso te levem a essas limitações. Quando alguém falou para você que você não era capaz, ou porque você não era rico, ou você não poderia viajar para o exterior, ou porque você não nasceu em berço de ouro, que você não pode ter sucesso profissional, né? O que é sucesso para você? Primeiro, identificar o que é o sucesso, né? Sucesso é ter dinheiro, sucesso é você poder estar trabalhando perto dos seus filhos, como para mim isso é sucesso, né? E desenvolver a minha capacidade, as minhas habilidades. Então, o que é sucesso para você? Né? Não deixar com que as circunstâncias e os padrões mentais colocados aí, na tua cabeça, na minha cabeça, nos sabotem e nos limitem a viver o melhor, né? A viver algo que nos dá satisfação, ok? Pessoal, eu amei levar essa live para vocês aí na hora do seu almoço. Espero que realmente toque aí dentro do seu coração, toque aí dentro da sua mente, nesse subconsciente aí, e que a gente possa na quarta-feira continuar um pouquinho mais falando dos sabotadores. Vamos ver se vocês vão se identificando, mas lembre que eu falei, não é de achismo. Vocês vão sim comigo fazer um teste para vocês descobrirem quais são desses 10 sabotadores quem mais está gerenciando e tomando conta das suas atitudes, das suas ações, né? Então, quebras mesmo de paradigmas, e é a necessidade. Se você quer viver uma vida mais satisfeita, mais plena, precisamos sim identificar o que está nos paralisando. Tá bom? Ah, a minha irmã falou que o meu sobrinho tá assistindo a titia, interagindo. Ah, que lindo! Com um aninho. Lindo, é isso aí, Gá. Ó, ele tem até 7 anos para colocar na mente dele quais são os padrões mentais de evolução, não de limitação. Obrigada, pessoal. Um beijo. Se fez sentido para vocês e vocês também acham que pode fazer sentido para outras pessoas, compartilha com seus amigos ou comenta lá e manda aí pro pessoal poder assistir e me acompanhar na próxima, tá bom? Beijo, pessoal. Bom almoço. Tchau.